Essas são as 5 principais formas de proteger o seu patrimônio em uma sucessão. Companheiro, se você não me conhece, meu nome é Daniel Rabelo, sou zootecnista, pecuarista, filho de pecuarista e vivo da pecuária desde 2017, 2018. Então deixa eu te falar um negócio. Aqui é o AgroSucessão, um canal de sucessor para sucessores. E nesse vídeo é um tema muito importante que eu sempre carreguei essa dúvida ao longo da minha jornada de quais são as formas de que uma família pode proteger seu patrimônio dentro de uma sucessão. Então realmente é um papo mais de advogado, mais aquele papo mais focado em formas. Então presta atenção e anota os itens para você entender qual é a melhor forma de você fazer essa sucessão. Beleza? Então bora lá. O primeiro ponto é planejamento sucessório com testamento. Daniel, o que é o testamento? É um documento feito em vida pelo patriarca, onde ele vai deixar em testamento, em um documento oficializado, qual é a vontade dele para a sucessão. Vamos lá, um ponto importante aqui da gente entender. Nesse documento, por lei, 50% do patrimônio é obrigatoriamente dos herdeiros diretos. Por exemplo, esposa e filhos. Então, companheiro, os outros 50%, o patriarca tem a liberdade de dividir da forma que ele quiser. Se ele quiser dar tudo para um, ele dá. Se ele quiser dar tudo para um cachorro, ele dá. E tá tudo certo. E no testamento ele pode impor algumas condições dentro dessa situação. O segundo e talvez o mais conhecido é a holding. O que é a holding? É quando, vamos supor que nós temos aqui 2 empresas dentro da família, uma empresa urbana e uma empresa rural. É criada uma empresa acima dessas que é dona de todas as empresas ou de todos os patrimônios dessa família. Isso chama holding, onde a gente coloca uma empresa mãe coordenando todas essas outras empresas. O que é que essa holding traz de benefício? Ela traz alguns benefícios tributários, mas você tem que analisar o seu caso para saber se é viável para você ou não. Isso aqui não é receita de bolo. Você pode colocar condições dentro dessa sucessão, por exemplo, dentro desse conglomerado da família, dessa holding, ela é protegida contra terceiros, ela obrigatoriamente, então você consegue colocar regras nessa sucessão, onde todos os participantes assinam e eles têm concordância nesses acordos. Então você consegue também ter essa organização patrimonial. A holding, ela evita um inventário e ela tem a tendência de facilitar todo esse processo, tá? Então, é dividida em cotas. É realmente uma empresa onde tem muitos sócios. E enquanto ela está em funcionamento, o patriarca tem total controle e ele conduz ela como ele quiser e todos os outros estão cientes disso e não tem o poder, por exemplo, vamos supor, contar uma historinha para vocês. Tem um patriarca, ele tem, vamos pôr, 5 filhos. O patriarca ele tem 5 filhos. Um dos 5 filhos azedou e depois da morte do pai, ele quer, porque quer o dinheiro, e os outros 4 querem, por exemplo, estar com a fazenda ou com o patrimônio. Aí acontece de todo mundo ter que vender o patrimônio, liquidar a operação para pagar esse cara. Dentro do one holding existe essa proteção, aonde esse cara não tem o poder da operação. Então, você tira esse poder, vamos colocar assim, desculpa o termo, mas de uma fruta podre dentro do cesto, contaminar o resto, tá? Então, todas as operações são pré-definidas pelo patriarca e pelo ecossistema da holding. Então, você diminui a probabilidade de romper esse patrimônio, de liquidar esse patrimônio. Então, é sim uma maneira muito interessante de sucessão. O terceiro ponto é a doação. E aqui é um ponto muito importante. Essa doação, ela pode ser tanto uma doação em vida e doou o patrimônio, tem os seus tributos e ponto. Passei, ele toca e eu vou viver minha vida. Ou uma doação com usufruto, que é o quê? O patriarca doa para o sucessor, mas ele tem ainda o controle da situação. É ele quem governa, ele vai tomar as decisões, só que com usufruto dessa situação. Ou seja, o patrimônio já foi doado, mas é ele quem coordena. Então isso também é uma opção. O quarto ponto é acordo de sócios e contrato social. Nesse acordo de sócios, existem regras pré-definidas para os sucessores, quem vai administrar, como vai funcionar, e esse acordo entre os sócios é uma maneira muito importante e inteligente de também proteger esse patrimônio. Por quê?
também é predefinido. Todos esses sistemas que nós estamos mostrando podem ser viáveis. Tudo depende, mais uma vez, busque um advogado, busque um contador, busque alguém expert nessa área para te auxiliar nessa transição, tá? Esse vídeo aqui é para te dar as opções e você ficar ciente de quais são. E depois, na hora que você for definir, você já sabe quais são essas opções. E você pode até indagar o seu advogado, cara, mas será que não é melhor para mim um contrato social entre sócios? É importante você saber. Então, dentro desse contrato social, você pode colocar pré-definições, o que protege contra terceiros, o que cria uma hereditariedade e cria também um processo nessa sucessão. É um contrato. Então, você tem essa liberdade, tá? É sim também uma ótima opção para a sucessão. E o quinto ponto, e esse é muito comum, que é o pacto antinupcial, que é realmente o acordo entre marido e mulher de como vai ser essa união ou separação de bens. E aqui, esse ponto, ele existe naturalmente num casamento, que pode ser total, separação parcial, separação total, comunhão total de bens, e ele pode ser feito, inclusive deve ser feito com outros mecanismos, como por exemplo a ROAD ou outras metodologias. Mas esse também é muito importante, por quê? Porque determina, vamos supor que o cara tá, só um exemplo, tá? Tá no terceiro casamento. E aí essa pessoa entra e quer uma comunhão total de bens. Enfim, esse patriarca pode se assegurar dessa sucessão patrimonial, falando, não, eu quero uma separação total de bens. E além disso, também pode ser uma proteção para a sucessão. Por exemplo, o pai, o patriarca fala, ó, eu tenho um acordo aqui dentro de casa, os meus filhos só casam com separação total de bens. Por quê? Porque eu quero proteger, isso ele pode colocar, por exemplo, dentro de uma holding, de que existe um direito onde o filho tem que casar em separação total para que a esposa não tenha acesso ao patrimônio. Enfim, isso pode ser uma regra imparcial, pode estar, enfim. Isso é uma opção de divisão ou não de bens e tem que ser levado em conta, porque depois que assinou o papelinho, já era. É o que está no contrato e é isso mesmo. Então, esses são os 5 principais pontos para proteção patrimonial. Companheiro, existem mais de 8, existem muitas formas. Procure um advogado, inclusive aqui no meu canal, no AgroSucessão, tem 2 vídeos que eu falo com um advogado sobre isso. Um com o Vander Neto e outro com o Léo Norato, que são referências no assunto. Tanto tributário, quanto divisão, quanto essa proteção patrimonial. Então assista esses episódios para você aprofundar nesse assunto. Beleza? Então, tamo junto. Proteja o seu patrimônio, porque isso é o seu legado. Conta comigo nessa história. Ativa o seu sininho, segue o nosso canal, compartilha esse vídeo, que é uma honra ter você aqui, e espalhe essa mensagem para outros sucessores. Conta comigo, um abraço e você já sabe. Bora pro mundo. Kikiki!